A atração oculta se forma antes de qualquer pensamento consciente, antes mesmo de que o outro seja interpretado como alguém interessante. Já existe uma troca silenciosa de sinais internos que ativam o desejo. Não é uma escolha, é um reconhecimento involuntário. O corpo percebe microgestos, tensões sutis, ritmos respiratórios, mudanças microscópicas no olhar, flutuações na energia interna. Tudo isso é processado sem linguagem. O desejo aparece na região instintiva, naquele território onde as decisões não se argumentam, se sentem. Não se busca alguém que agrade. Busca-se aquilo que parece capaz de completar uma carência que ainda não se admite, mas que vibra como uma fissura no fundo emocional. A origem do desejo está sempre conectada a uma vulnerabilidade. A pessoa que ativa essa vulnerabilidade não é necessariamente a mais atraente, a mais adequada nem a mais lógica. É a que consegue tocar uma fibra interna que o próprio indivíduo não havia tocado. Por isso, a atração intensa aparece de forma inesperada. Revela um ponto interno que estava oculto até para quem o sente. A psicologia sombria entende esse princípio e o explica sem romantização. A atração mais forte se dirige a quem faz sentir vivo aquilo que estava adormecido. Essa ativação pode ser luminosa ou sombria. O importante é que desperta algo. O desejo se orienta para quem projeta um sentido de promessa emocional. Não importa se a promessa é real ou ilusória. O que importa é que existe como possibilidade. É o magnetismo daquilo que poderia transformar a experiência interna. Essa promessa pode ser tranquilidade, caos, intensidade, validação, mistério, reconhecimento, poder ou perigo. O essencial é que mova algo por dentro. A pessoa que detona essa possibilidade se torna automaticamente um foco de atenção, mesmo que não diga nada, mesmo que não faça nada explicitamente para atrair. O simples fato de ressoar em uma frequência emocional específica basta para que o desejo se acenda. O que à primeira vista parece um golpe do destino não é. É um ajuste vibracional. A mente subconsciente compara padrões. O familiar, o proibido, o que lembra experiências passadas, o que promete uma reparação emocional pendente, o que desperta uma antiga ferida. A atração oculta se estabiliza quando algo no outro ativa memórias emocionais, mesmo que inconscientes. Por isso, existem relações que parecem inevitáveis. Não são escolhas racionais, mas ressonâncias entre vazios, expectativas e feridas que se reconhecem mutuamente. O desejo não se orienta para o mais saudável, mas para aquilo que dialoga com o inconsciente no seu próprio idioma. O corpo reage antes que a mente tente explicar, e quando a mente finalmente tenta interpretar o que sente, já está condicionada pela resposta física e emocional prévia. Por isso, a atração pode surgir mesmo contra a vontade. O que o corpo interpreta como perigo excitante, a mente transforma em interesse. O que o corpo interpreta como promessa de alívio, a mente transforma em conexão profunda. Mas tudo começa nesse choque silencioso de energias que ocorre nos primeiros segundos. A psicologia sombria chama isso de imprinting emocional espontâneo, um registro interno que define como o outro será percebido a partir desse primeiro impacto. O desejo que controla opera desde essa raiz. Quem compreende essa origem sabe que a atração não nasce de características superficiais, mas da capacidade do outro de ativar dinâmicas internas ocultas. O desejo não se dirige a quem simplesmente aparece. Dirige-se a quem se encaixa em um padrão emocional arrastado por anos. O olhar que inquieta, a presença que altera o ritmo interno, a energia que estimula a imaginação. Tudo isso constrói uma narrativa interna que se sente inevitável. E quando algo se sente inevitável, torna-se poderoso. A partir desse ponto inicial, tudo o mais se desdobra. A atração oculta não depende do outro, depende do que ela desperta. O desejo é sempre um espelho, e o primeiro capítulo desse espelho mostra uma verdade que quase ninguém admite. A pessoa que ativa o desejo não controla nada. O que controla é a necessidade interna que já existia antes de sua chegada. E é por isso que sua presença se torna tão magnética, porque detona algo que estava apenas esperando um detonador.
O campo emocional projetado sempre molda a percepção do outro antes que exista clareza consciente. A psicologia sombria parte do princípio de que a mente humana não reage a fatos objetivos, mas à vibração interna que esses fatos evocam. A energia emocional fala mais alto que a palavra, porque se infiltra em cada gesto, em cada pausa, em cada microexpressão que o outro registra sem perceber. Essa energia configura a atmosfera do encontro e é nessa atmosfera que nasce a atração oculta. Não existe magnetismo sem um campo emocional que o sustente e o alimente. A mente interpreta, mas o corpo decide. A ambiguidade emocional se torna o detonador central do desejo intenso. A proximidade excessivamente disponível sufoca o mistério, enquanto a distância exagerada destrói a expectativa. O vínculo se acende quando há proximidade suficiente para despertar interesse e distância suficiente para ativar carência. Esse ponto médio não surge por acidente. É o equilíbrio exato, onde a mente não consegue resolver completamente o que sente, e por isso continua processando sem descanso. A atração se transforma em fenômeno magnético quando o outro não consegue prever totalmente a energia que recebe. A oscilação entre calor e silêncio, entre presença e retirada, entre expressão e contenção, cria um padrão emocional que captura a atenção. A tensão emocional funciona como um foco interno. A mente se orienta para aquilo que não consegue resolver. Por isso, quando alguém projeta um campo energético complexo, nem totalmente acessível, nem totalmente inacessível, torna-se intrigante. A intriga é o combustível primário do desejo. Não se deseja o óbvio. Deseja-se o que apresenta camadas, o que convida a explorar, o que parece carregar um significado oculto a ser decifrado. Essa dinâmica é a raiz da atração psicológica profunda. O outro se transforma em um enigma emocional, e a natureza humana se sente impulsionada a completar os enigmas que geram tensão interna. Sem estabilidade emocional, a percepção entra em modo de busca constante. A mente não tolera espaços abertos sem resolução. Precisa fechar gestalts, precisa entender o ritmo emocional que recebe. Quando esse ritmo é irregular, o cérebro aumenta seu nível de atenção para tentar antecipá-lo. Essa hipervigilância inadvertida é confundida com interesse intenso, quando na verdade é uma reação primitiva do sistema nervoso. A pessoa que provoca esse estado se torna mentalmente onipresente, não por mérito próprio, mas porque gera um padrão emocional que exige processamento contínuo. O que não pode ser antecipado é idealizado. Esse é um dos mecanismos mais poderosos da psicologia sombria. A projeção floresce na incerteza. Quando o outro não se mostra por completo, a mente preenche os vazios com aquilo que deseja encontrar. E esses vazios preenchidos com fantasia produzem um tipo de desejo mais forte que qualquer realidade. O que se imagina torna-se mais valioso do que o que se conhece. A atração passa a crescer não pelo que o outro é, mas pelo que seu silêncio emocional permite construir na imaginação. Assim nasce a figura idealizada, uma mistura entre presença real e desejo projetado. A tensão emocional, quando sustentada sem cair na manipulação grosseira, hipertrofia a sensibilidade. Cada gesto se amplifica, cada silêncio se interpreta, cada mínima mudança se torna relevante. A mente cria uma narrativa interna a partir das pequenas pistas que recebe. Esse processo, invisível para quem o vive, reforça a conexão porque cada interpretação produz um microimpacto emocional. E esses microimpactos se acumulam. Quanto mais impacto emocional alguém gera, mais espaço ocupa na estrutura mental do outro. O que começa como interesse se transforma em apego vibracional. A psicologia sombria da atração oculta utiliza um princípio que muitos ignoram. A energia emocional irregular cria dependência perceptiva. Não se trata de manipular conscientemente, mas de compreender como o ser humano reage a padrões emocionais instáveis. Quando alguém projeta uma energia que oscila entre o receptivo e o reservado, ativa um desejo constante de decifrá-lo. E esse desejo de decodificação é confundido com necessidade afetiva. Não é amor, não é conexão profunda, não é compatibilidade. É a força do mistério não resolvido. A verdade
é que a atração mais intensa não se dirige a quem oferece clareza, mas a quem provoca uma alteração interna. A mente se obsessiona não pela pessoa, mas pela sensação que seu campo emocional produz. Essa sensação, entre fascínio e incerteza, é o que gera a ideia de algo magnético. A presença se torna memorável não pelo que é dito, mas pelo que é insinuado no plano emocional. Esse plano onde nada é explícito, mas tudo é intuído. O outro se converte em um espelho que reflete tanto desejo quanto insegurança, tanta fantasia quanto carência. A atração oculta prospera nesse espaço vibracional onde a percepção fica suspensa entre o que se sente e o que não se pode explicar. E é aí que o desejo ganha poder, na interseção entre o que se mostra e o que se oculta. A percepção, capturada por esse ritmo emocional, fica presa em um ciclo de interpretação constante, e quanto mais tenta compreender, mais profundamente afunda na ressonância emocional de quem a provoca. O desejo responde a contrastes porque o contraste é a linguagem primitiva da excitação emocional. Tudo o que é percebido como excessivamente acessível perde valor psíquico, e tudo o que é percebido como excessivamente distante se torna inalcançável. A atração mais poderosa se acende no ponto exato em que o outro parece possível, mas não garantido. Esse equilíbrio cria uma tensão interna prazerosa, a tensão daquilo que poderia ser, mas ainda não se definiu. A mente se prende a essa possibilidade pendente, e o desejo começa a se expandir sem uma direção clara. É aí que nasce o magnetismo profundo, na mente que ainda não entende por completo, mas já sente em excesso. A presença que sabe modular sua intensidade domina esse espaço. Não se trata de manipular, mas de compreender como o campo emocional funciona. A intensidade contínua satura e produz cansaço. A ausência permanente cria indiferença. O segredo está no movimento ondulatório, na forma como a energia se aproxima e se afasta. Essa modulação desperta um ritmo emocional no outro, um ritmo que se sente vivo, dinâmico, inquietante. Cada pequena mudança gera uma nova interpretação, e cada interpretação alimenta mais desejo. A pessoa que maneja essa energia não precisa de palavras, basta a intenção silenciosa que se infiltra no corpo, no olhar, na atmosfera que projeta. O mistério surge quando não se oferece informação suficiente. Essa falta de clareza não é um jogo, é um mecanismo natural de sedução psicológica. A mente detesta espaços vazios, mas ao mesmo tempo fica fascinada por eles. Quando alguém mostra apenas fragmentos de seu mundo interno, o outro sente necessidade de completar o restante. E aqui aparece um dos mecanismos mais poderosos da psicologia sombria. A outra pessoa preenche esses vazios com seus próprios desejos. Projeta o que quer sentir, o que imagina, o que anseia. No fim, o atrativo não está no que o outro é, mas no que permite que a imaginação construa. O desejo se intensifica quando essa necessidade de interpretação é ativada. Cada gesto incompleto abre uma pergunta. Cada silêncio habilita uma possibilidade. Cada olhar ambíguo provoca uma história interna. O outro se torna uma figura que não pode ser controlada nem totalmente antecipada. E essa incerteza gera fascínio. O que fascina não é o lógico, mas o que perturba de modo sutil. A atração oculta se alimenta dessa perturbação emocional que não se pode nomear, mas que se sente como uma força irresistível. A imaginação tem um papel central nesse processo. Quando alguém não revela tudo, a mente ativa a função da idealização. E a idealização é perigosa. Não tem limites, não segue regras, não precisa de coerência. Constrói uma versão do outro que combina desejo, falta emocional e fantasia. Essa versão interna se torna mais sedutora do que a pessoa real. E é aí que a atração oculta ganha uma dimensão mais profunda. Não é a presença física que captura, mas o personagem imaginado criado ao redor dela. Esse personagem vira um ícone emocional, uma figura carregada de simbolismos internos. A pessoa que gera esse efeito não precisa se demonstrar superior nem especial. Seu poder vem da capacidade de ativar a imaginação alheia. Basta não saturar, basta dosar, basta deixar espaços abertos para que a mente do outro trabalhe por conta própria. A psicologia sombria compreende esse fenômeno
e o descreve com clareza. A força de uma presença não está no que ela mostra, mas no que provoca. Quando alguém provoca mais do que entrega, torna-se memorável. E o que é memorável sempre arrasta desejo. A atração oculta se torna viciante porque a mente busca resolver o enigma emocional que criou. Cada nova interação parece uma pista, cada gesto um código, cada resposta uma chave a decifrar. Essa busca constante gera dopamina, o neurotransmissor do desejo antecipado. Não se deseja o que se obtém, deseja-se o que se antecipa sem certeza. A dopamina transforma a expectativa em uma droga emocional, e a pessoa associada a essa expectativa se torna uma fonte permanente de estímulo. Quando o outro se torna uma fonte de estímulo, a presença adquire uma aura magnética. A percepção se amplifica. Uma mensagem breve parece significativa, um silêncio parece intencional, um olhar parece revelar algo oculto. O campo emocional fica altamente sensível. Nessa sensibilidade exagerada, o desejo cresce como uma corrente que não encontra resistência. E quanto menos resistência encontra, mais espaço ocupa. O fundamental é compreender que o desejo nesse nível já não responde à lógica nem à análise racional. Responde ao impacto emocional que a presença do outro gera. A atração oculta se baseia nessa química interna que não pode ser explicada por argumentos, porque não nasceu de argumentos. Nasceu da vibração que emergiu no primeiro contato e se expandiu graças aos vazios, aos contrastes e ao mistério mantido vivo no processo. A psicologia sombria revela que ninguém se torna irresistível pelo que entrega por completo, mas pelo que deixa sem nomear. O desejo mais intenso se orienta para aquilo que parece inacabado, para o que deixa espaço para que o outro imagine, projete, idealize. A atração se transforma, então, em uma força autônoma que ganha vida própria. E o ponto essencial é este: o poder não está na pessoa que atrai, mas na tensão emocional que ativa dentro do outro. O controle surge quando o desejo deixa de ser uma sensação passageira e se transforma em uma necessidade emocional. Uma necessidade não é lógica, não se argumenta nem se explica. Simplesmente ocupa espaço interno. Ela aparece quando a presença do outro começa a regular estados emocionais que antes dependiam apenas de si mesmo. Esse deslocamento da regulação interna para um estímulo externo cria um vínculo invisível que opera sem permissão consciente. A psicologia sombria entende que esse processo não começa com intensidade, mas com oscilações sutis que alteram o equilíbrio emocional do indivíduo e o fazem depender dessa alteração. O padrão fundamental que converte o desejo em necessidade é o ciclo de estímulo e retirada. Quando a energia do outro se aproxima, o sistema emocional experimenta uma descarga de prazer antecipado. Quando essa energia se afasta, acende-se uma sensação de carência, que o corpo tenta resolver buscando novamente o estímulo. Esse contraste repetido altera o sistema nervoso. A proximidade produz alívio, a distância intensifica a busca. Em certo ponto, o corpo deixa de responder à presença do outro como um simples interesse e começa a reagir como se fosse um recurso emocional indispensável. É aí que nasce a dependência vibracional. O cérebro está programado para lembrar o que perturba e esquecer o que não altera. Isso explica por que presenças emocionalmente estáveis costumam passar despercebidas para quem vive de intensidades. O desejo controlado baseia-se exatamente nessa premissa: não gerar estabilidade, mas produzir um ritmo emocional que mantenha o sistema em alerta prazerosa. A alerta prazerosa é um estado contraditório em que a pessoa se sente excitada e ansiosa ao mesmo tempo. Esse estado cria apego, porque o cérebro interpreta essa ativação como significativa, e tudo o que é significativo se torna necessário. A atração oculta, nesse ponto, deixa de ser guiada pela percepção de compatibilidade e começa a se organizar em torno da intensidade emocional. A intensidade se torna uma âncora psíquica. Aquilo que altera mais profundamente se torna mais importante. A pessoa associada a essa alteração adquire um peso simbólico dentro da estrutura emocional do outro. Já não é apenas alguém desejado, é alguém que influencia como o outro se sente consigo mesmo.
Essa é a forma mais profunda de controle psicológico, porque opera no nível pré-consciente. A mente, então, começa a reinterpretar cada ação do outro sob uma lente amplificada. Uma mensagem é percebida como validação. Um silêncio é percebido como ameaça. Um olhar se torna sinal. Uma ausência se sente como perda. A interpretação exagerada não é um erro cognitivo, mas uma consequência inevitável da dependência emocional. Quando o sistema interno se ajusta ao ritmo do outro, qualquer variação se torna significativa. Tudo é lido com intensidade, tudo é sentido como indício. A pessoa fica presa em um labirinto de significados. O mecanismo mais sombrio aqui é que essa dependência não é facilmente reconhecida. Confunde-se com conexão profunda, com destino emocional, com química inexplicável. Mas o que realmente acontece é que o sistema nervoso se habituou ao ciclo de tensão e alívio, e tudo aquilo ao qual o corpo se habitua, ele passa a exigir. A psicologia sombria descreve isso como um imprinting emocional reforçado, uma marca que se repete e se fortalece a cada oscilação. O desejo já não é um interesse, é uma fixação. A dupla natureza do vínculo, perturbar e aliviar, é o que cria uma espécie de prisão emocional suave. Não há coerção, não há manipulação explícita, não há imposição direta. Tudo acontece no plano da sensibilidade interna. A pessoa se convence de que a força do vínculo é uma escolha própria, quando, na verdade, é consequência de um padrão emocional que ganhou vida por conta própria. A ilusão de controle pessoal se mantém enquanto a dependência cresce silenciosamente. O mais surpreendente é que esse padrão não precisa ser deliberado. Basta que as energias não sejam simétricas. Se um entrega calma e o outro entrega tempestades, o vínculo se orienta para a tormenta. Se um oferece clareza e o outro oferece sinais contraditórios, a mente se dirige para quem gera contradição. O cérebro humano reage mais intensamente à ambiguidade do que à coerência. E nessa reação forma-se o apego. A presença que desestabiliza torna-se mais influente do que a que acalma, mesmo que a calma fosse a escolha racional. O controle emocional não aparece porque o outro impõe regras, mas porque o vínculo já não pode ser interrompido sem gerar abstinência. É isso que transforma o desejo em necessidade. A abstinência emocional não se sente como um vazio neutro, sente-se como uma perda interna, como um desalinhamento vibracional que precisa ser restaurado. A mente interpretará essa sensação como amor, destino, intensidade, alma gêmea. Mas, no fundo, é apenas uma reação do sistema nervoso que se acostumou a um tipo específico de estimulação emocional. A atração oculta nessa fase transforma-se em um campo gravitacional. Tudo gira em torno do outro, mesmo quando o outro não faz nada. A presença interiorizada é suficiente para alterar estados emocionais, pensamentos, expectativas e comportamentos. E quando a presença interiorizada domina mais do que a presença real, o controle psicológico está completo. Não porque alguém o exerça ativamente, mas porque a dependência construída pela tensão emocional se tornou parte da identidade afetiva do indivíduo. O desejo que controla precisa se alimentar de uma ilusão central, a ideia de que o outro possui algo essencial que a própria pessoa não consegue gerar internamente. Essa ilusão não nasce da lógica, mas do vazio emocional. A presença que desperta um desejo intenso acende uma sensação de possibilidade interna, possibilidade de validação, de intensidade, de reconhecimento, de completude, de expansão emocional. Essa possibilidade surge de forma sutil, quase imperceptível, mas cresce a cada interação. A mente identifica essa presença como uma chave simbólica, como um acesso a um estado emocional que parece inacessível por meios próprios. Nesse ponto, a atração deixa de ser um fenômeno externo e passa a ser um fenômeno espiritual interno. O mecanismo que sustenta essa ilusão é a projeção emocional. Projeção é o ato inconsciente de transformar o outro no recipiente daquilo que se deseja sentir. Não importa quem o outro é, mas quem se acredita que ele seja. A mente cria um personagem carregado de atributos positivos, misteriosos ou até transcendentes e o sobrepõe à pessoa real.
Esse personagem se torna um arquétipo emocional, um símbolo do desejo. Ama-se mais o que ele simboliza do que o que ele realmente é. Esse fenômeno explica por que relações profundamente assimétricas, incoerentes ou até disfuncionais podem gerar atrações devastadoras. A projeção ganha força quando o outro não revela toda a sua verdade. Quanto mais fragmentárias são as informações, mais espaço a mente tem para preencher com fantasia. Por isso, silêncio, ambiguidade e parcialidade são tão potentes. Eles permitem que o outro se torne um espelho onde a pessoa enxerga seus próprios anseios. Confunde-se intensidade com conexão, mistério com profundidade, ausência com importância. Essa confusão é a raiz da ilusão emocional. A pessoa acredita estar apaixonada pelo outro, mas, na verdade, está apaixonada pelo que imagina que aquela presença representa. O desejo se torna mais forte quando a mente entra em um estado de interpretação contínua. Cada gesto incompleto vira uma pista. Cada palavra fragmentada se transforma em um símbolo. Cada silêncio se converte em um enigma. A mente passa a viver em um processo de adivinhação emocional permanente, tentando entender, prever, interpretar. Esse estado mental constante gera uma hiperconexão emocional unilateral. O outro se torna tão significativo que qualquer movimento, por menor que seja, parece ter impacto profundo. O perigo psicológico surge quando essa ilusão não é reconhecida. A atração intensa é vivida como se fosse uma verdade objetiva, como se o vínculo tivesse um significado absoluto escrito em algum lugar. A pessoa sente que há sinais, que há destino, que existe um magnetismo superior, mas o que realmente existe é um eco interno amplificado por um vazio emocional anterior. A psicologia sombria revela que quanto maior é a ferida, maior é a força da ilusão projetada. O outro se transforma no depositário de uma necessidade antiga que ainda não foi resolvida. Nesse momento, o desejo deixa de ser desejo e se transforma em propósito emocional. A pessoa passa a organizar pensamentos, fantasias, expectativas e emoções ao redor do outro. Não porque o outro tenha algum poder intrínseco, mas porque a mente lhe concedeu esse poder. A idealização transforma a pessoa desejada em um objeto emocional sagrado, uma figura que parece superior, inacessível ou extraordinariamente significativa. Esse processo ocorre mesmo quando a pessoa real não tem nada de excepcional. A excepcionalidade vive dentro do campo emocional de quem projeta. À medida que a ilusão se fortalece, surge o fenômeno da superinterpretação emocional. Tudo é visto como mensagem oculta. Uma resposta breve parece cálculo, um olhar neutro vira cumplicidade, uma ausência curta é percebida como rejeição. As emoções deixam de ser reações naturais e se tornam reações simbólicas. Responde-se não à realidade, mas à narrativa emocional criada internamente. Essa narrativa se torna tão poderosa que começa a determinar o comportamento, a autopercepção e até a autoestima. A ilusão emocional se mantém porque oferece uma dose constante de dopamina antecipatória. A possibilidade de obter aquilo que se imagina gera prazer antecipado. Não importa que a maioria das fantasias nunca se concretize, a mente continua se alimentando da promessa. A promessa é mais forte que a realidade. A promessa se torna viciante. O outro se transforma em uma fonte de estímulos emocionais impossíveis de encontrar no cotidiano. Esse contraste intensifica ainda mais o desejo, porque a mente compara continuamente o comum com o idealizado. A psicologia sombria expõe essa dinâmica com clareza. Ninguém controla ninguém. Quem controla é a ilusão. E a ilusão cresce porque a pessoa não questiona o que sente. Confunde intensidade com verdade, magnetismo com compatibilidade, obsessão com destino. Não tenta ver o outro como ele realmente é, mas como deseja que ele seja. Por isso, as atrações mais fortes costumam se romper quando a realidade finalmente aparece. A idealização se desfaz quando o outro se mostra completamente. O que estava oculto sustentava o desejo. O que é revelado o desintegra. A ilusão emocional é uma força poderosa porque não precisa de fatos para continuar existindo. Precisa apenas de vazio interno, desejo não resolvido
e mistério suficiente para criar narrativas. Essa mistura transforma uma pessoa comum em uma figura simbólica carregada de significado. Neste ponto, o desejo já não pertence à pessoa amada, pertence à mente que a criou. O controle não vem do outro, mas da imagem interna que domina a vida emocional do indivíduo.